nós tivemos um momento especial com os casais. Não, pensa num momento gostoso, maravilhoso. Quem não foi, perdeu, Playboy. Foi muito fera, né? A gente fez daquele lugar, aquele ambiente, um pedacinho do céu, irmãos. Foi muito sobrenatural. Foi ou não foi, galera? Então no próximo que você esteja conosco, a gente faz toda essa preparação exclusivamente para abençoar a sua vida, né, seu casamento, direcionar para alguns propósitos. É isso que a gente faz, amém? E nós estamos muito felizes. Eu estava vendo a Livinha falando, e ela falando justamente sobre o tributo que Pedro tinha que pagar, e Jesus faz questão de pegar aquele homem que era um pescador nato. O homem pescava com rede, e ele fala assim, ó, só que você não vai pescar com rede, você vai com um anzol, e o peixe, se for pegar, ele vai ter uma moedinha lá. Eu fico imaginando Pedro com aquela varinha, irmãos, né? E pensando, será se vem? Né? Será se vai vir? Porque o peixe podia vir, né? Agora, e a moeda? Então, na maioria das vezes nós somos assim. Mas o que Deus está ensinando é que a gente precisa agir por fé. Quando você age por fé, Deus ele faz com que todas as coisas fluam e aconteçam na sua vida. E eu acredito que Ele está nos levando para este lugar, para a gente acreditar mais, confiar mais, para a gente deixar Ele fazer e executar, não a força do nosso braço, não a nossa rede, mas o anzol dele. Amém? Deus vai fazer, e eu creio, irmãos, eu estou vibrando por dentro, sabe? Eu estou incendiado por dentro. Eu quero que você esteja nessa mesma pegada, nesse mesmo propósito. E Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Amém? Hoje a gente tem um privilégio de receber meu amigo pastor Alexandre. Vem para cá, pastor. Aleluia. Quem aqui não conhecia o pastor Alexandre? Aí, pastor, você tem que vir mais vezes aqui. Glória a Deus. Pastor Alexandre é um amigo nosso, um homem com um coração grandioso, é um amigo que Deus colocou do meu lado, até para me ter a oportunidade de abrir o meu coração, né? E a gente faz isso muito, né? A gente se reúne para isso, né? Para a gente mostrar quem somos, e Deus vai nos tratando. Então o pastor Alexandre é esse amigo, e eu quero que você abra o seu coração, porque Deus vai falar poderosamente através dele agora para a sua vida. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar por ele. Pai, no teu nome nós queremos te dar graça, te honramos, Senhor, pela vida, ó Deus, do pastor Alexandre, sua família, pastora Anne, seus filhos. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar poderosamente a sua vida. Ó meu Deus, a comunidade apostólica dos filhos, que o Senhor possa, Senhor, ministrar sobre nós. Nós queremos ouvir a tua voz, nós necessitamos de uma palavra diretiva, Senhor, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Amém? Tem crente aqui ou não? Amém. Eita Deus. Glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês. Pastor Jean, pastora Normânia, amigos. Eu reafirmo isso, né? Que são amigos mesmo. Pastor Jean, sabe aqueles amigos que Deus dá, que a gente consegue ter um tempo tão... Um tem acesso à intimidade do outro, às realidades, e um aprende com o outro. Nós aprendemos uns com os outros. Eu acho isso tão precioso, né? Num tempo em que pastores têm medo de pastores, a gente poder se relacionar dessa forma. Isso é bom demais.
É porque às vezes, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, né? Como ele fala. Então, para alguns que não sabem, né? Eu sou discípulo do apóstolo Luiz Hermínio e tem algo que ele diz assim, meu pai espiritual. E esses dias nós estivemos na expedição apostólica em Goiás, né? O apóstolo passou em Caldas Novas, em Anápolis e depois passou também em Goiânia. Obrigado, querida, é de Deus demais. Eu estou torcendo aqui para minha garganta aguentar até o final, em nome de Jesus. Então foram dias muito intensos mesmo. Dias assim de... Às vezes nós vamos para eventos assim, aqui eu quero falar algo para você sobre isso. Quando tiver o alinhamento e avivamento aqui, né? Mais pertinho da gente. Às vezes a gente vai porque gosta realmente de ouvir a palavra, aquela coisa. Mas eu quero te desafiar aí um nível mais além disso. Tudo bem, pastores? Eu não tinha falado com vocês. Então, às vezes a gente vai porque gosta, e é muito bom você gostar disso, mas há um nível maior. Porque se não houver alinhamento, não haverá avivamento. Posso ouvir um amém? Amém? Deus quer alinhar coisas na sua vida e na minha vida, para Ele poder trazer um derramamento sobre nós. Amém, queridos? Existem medidas de Deus que não podem ser derramadas, porque existem áreas que ainda não estão alinhadas. Está pegando isso no teu espírito? Existem medidas de Deus que Ele quer que sejam derramadas, mas Ele está esperando que algumas áreas sejam alinhadas. Porque todo alinhamento ele começa com arrependimento. Amém, queridos? O alinhamento, na realidade, ele promove o arrependimento. E o arrependimento, ele vai gerar um reposicionamento nas nossas vidas. Eu vou me reposicionar. Deus não trabalha por causa do meu sentimento. Ele trabalha por causa do meu posicionamento. Aleluia! Ele não trabalha por causa do meu sentimento. Mesmo sabendo, como diz em Isaías 63:9, Ele se angustia com a minha angústia, Ele se compadece com as minhas dores, Ele enxerga, Ele sente o que a gente sente, sabe? Ele é um Deus que não é indiferente àquilo que você está vivendo, e nem às situações difíceis que você possa estar passando. Ele não é indiferente, não é indiferente. Contudo, mesmo não sendo indiferente, nós precisamos aprender a discernir a maneira como Deus se move. Nós precisamos aprender isso, porque se eu não consigo discernir a maneira como Ele se move, eu não vou aproveitar o movimento de Deus. Porque se ele diz assim em João 5,17, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aqueles que passaram, que estudaram, sabem que o que é trabalho? O que é trabalho? Força, cadê os jovens aí? Você tem que saber isso na ponta da língua, jovem. O que é trabalho? Fala para mim aí, jovem. Força? Vamos lá, alguns jovens se arriscam. Peguei vocês, hein? Peguei, não está estudando. Essa aula tu ocasiou, hein? Fala aí para mim, o que é trabalho? Força vezes o quê? Não, vamos lá, vai tentando. Força vezes... Fala assim comigo. Deslocamento. Todas as vezes, presta atenção aqui comigo. Se ele fala, o meu pai está... Eu trabalho até agora e meu pai trabalha também. Existe uma força, existe um tempo, existe um deslocamento sendo realizado por Deus. Você precisa entrar nesse lugar. Não é a sua força que vai mover os gigantes que você precisa, é a força de Deus. Então você precisa entrar no movimento de Deus e não no seu movimento. Talvez para você entrar no movimento de Deus, você vai precisar parar de se movimentar. Você está entendendo comigo? Eu já estou doidinho aqui. Eu estou curtido já, meu irmão. Tá? Então entende isso.
você vai precisar entrar nessa força, porque é essa força que vai vencer os gigantes que você não consegue abater. É essa força que eu e você não temos. Nós precisamos acessar esse lugar, amém, queridos? A gente precisa, porque muitas vezes nós acabamos perdendo oportunidades ou gastando mais tempo do que o necessário para que a nossa vida se torne aquilo que ela foi gerada para ser. Porque nós estamos fazendo movimentos na força do nosso próprio braço. Na força do nosso próprio braço. A palavra fala que no Éden, eu já comecei, tá, gente? A palavra já começou. Olha só, no Éden, lá no Éden fala que havia um rio com 4 braços: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Pison fala de crescimento. Presta atenção, o que é o Éden? O Éden é um lugar em Deus, não é somente um lugar geográfico que houve quando Deus estabeleceu Adão e Eva. Adão e depois gerou Eva. Éden é um lugar celestial, porque você nunca vai viver, a palavra Éden significa lugar de delícias. Você nunca vai viver o Éden do lado de fora se você não encontrar o Éden do lado de dentro de você. Você está entendendo isso? Você não vai conseguir viver isso. Então por isso que Deus, Ele quer que eu e você possamos voltar ao lugar da nossa identidade, porque é na identidade que Deus te deu, que é o lugar mais perto que você, olha só, olha que coisa linda, o lugar mais perto de Deus que você possa estar é dentro da sua identidade. Eu vou falar isso de novo para você. Você quer ver um exemplo disso? Jonas, capítulo de número 1. Pode colocar lá para nós. Eu vou só dar um exemplo, mas eu quero fazer com que isso fixe na sua cabeça. Em Jonas, no capítulo de número 1, lá no verso, a partir do verso 1 ao verso 3. Olha só comigo. Coloca aqui para nós, se você puder, por favor. Jonas 1, de 1 a 3. Olha o que ele diz. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie o meu julgamento contra ela. Fala assim comigo: anuncie. Ok. Pois vi como seu povo é perverso. Verso 3. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Presta atenção, a palavra de Deus não diz que Jonas fugiu de Nínive. Fala que quando ele foge da sua missão, ele está fugindo da presença do Senhor. Você está entendendo isso? E toda missão que Deus te dá, ela revela a sua identidade. Toda missão que Deus te dá revela a sua identidade. Então entenda isso da parte de Deus. Existe uma identidade em você gerada antes da fundação do mundo, em Efésios 1 e 4. Existe uma identidade. E quando ele fala, coloca para nós aqui por gentileza o verso 3, a fim de fugir do Senhor. Ele foi na direção contrária de quê? Da missão. Toda vez que você foge da sua missão, você não está fugindo de um trabalho, você está fugindo da sua identidade. E toda vez que você foge da sua identidade, você não está fugindo apenas da sua identidade, mas você está fugindo da presença do Senhor. Você está entendendo isso? Da presença dEle. Por quê? Porque quando Deus cria o homem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ele tirou da natureza dele, colocou da glória que havia nele, na sua identidade. Ele imprimiu em você aspectos, características que você tem. Olha só, presta atenção nisso. Características que você carrega são características do próprio Deus. E essas características, elas são suficientes para que você cumpra a sua missão. Aleluia, pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Essas características, elas são suficientes. Elas são suficientes. Então, vamos lá de novo aqui no texto, presta atenção aqui.
Então quando Deus ele fala para Jonas, vá para Nínive. Jonas, vá para Nínive. Jonas, vá para Nínive e anuncie contra aquele povo. Anuncie. Anunciar é um verbo. Todo verbo indica uma missão. Posso ouvir um amém? Então ele fala, anuncie, pregue, faça isso, anuncie o meu nome. Igual quando nós cantamos Maranata, Maranata, olha, vem Senhor Jesus. Mas uma coisa é você desejar a vinda e outra coisa é você amar a vinda do seu filho. Uma coisa é você desejar a vinda e outra coisa é você amar a vinda. Por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque aquele que ama a vinda de Jesus participa dela. Não é apenas cantar uma canção, mas fazer parte do anúncio. Mateus 24 fala que quando o evangelho do reino chegar a toda criatura, então virá o fim, então ele virá. Então entenda algo, quando quando eu e você decidimos anunciar o Cristo que vive em nós, nós estamos participando da volta de Jesus. Aleluia, nós estamos participando. Deus ele fala assim para Jonas, olha, aí diz aqui, Jonas se aprontou. Ele se aprontou. E aí você está indo lá para anunciar lá na célula, Jonas? Não, estou indo para outro lugar. Mas Jonas, você não recebeu uma missão, Jonas? Jonas, você não recebeu uma palavra, Jonas? Jonas, você não recebeu uma identidade, Jonas? Você está indo para onde, Jonas? Volta, Jonas. Você não está fugindo da sua missão apenas. Você está fugindo de mim, Jonas. Do seu pai, Jonas, do seu Deus. Aquele que te criou no ventre da sua mãe. Aquele que quando nem forma você tinha, eu já te conhecia. O teu começo, o teu final já são conhecidos diante dos meus olhos, Jonas. Jonas, você se aprontou, mas está indo na direção contrária. Existem pessoas hoje assim, que estão aparentemente prontas, mas ainda estão indo na direção contrária. Aparentemente prontas, mas não estão indo na direção que o Senhor deu. Então ele diz assim, desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de quê? Você repara que Deus começa falando de ir para Nínive e ele termina falando de fugir do Senhor? Porque todas as vezes que você foge da sua missão, você não está fugindo da sua missão, você está se afastando do seu Senhor. O que mantém você vivo é a sua missão e o seu propósito. Os recursos que você precisa estão dentro de um propósito, de uma missão que Deus te deu. Então todas as vezes que você foge desse lugar, por isso que eu vou tornar a te dizer que o lugar mais perto de Deus que você possa estar é dentro da sua identidade, cumprindo a sua missão. Você está entendendo por quê? Porque quando Jonas decide ir na direção contrária, e olha só, o pior, sabe o que é? Que às vezes nós até mesmo pagamos para sair da presença dele. Até pagamos, pastores, às vezes. Até pagamos. Não. E ele foi lá e comprou passagem para Tarsis. Gente, Deus tinha mandado ele para um lugar e ele foi para outro. Ei, deixa o Espírito Santo falar com você, por favor. Deixa o Espírito Santo falar com você, porque a sua força não está fora da sua identidade, está dentro dela. Talvez você esteja fugindo da sua missão porque você está cansado, mas eu quero te dizer algo, que a sua força não está fora da sua identidade. Logo está dentro da sua missão. Então quanto mais da sua missão você cumpre, mais forte você se torna. Aplauda ao Senhor. Mais forte, mais forte, mais forte. Aplauda, glorifique o nome dele. Mais forte, mais forte. Uou!
mais forte você se torna. Mais forte você se torna. E aí às vezes a gente acha, não, mas eu não estou muito bem, eu não vou para lá não. Eu não estou muito bem, eu não vou fazer isso não. É exatamente nesse tempo, nesse momento que você precisa fazer. Porque a sua força vem da sua identidade, porque Ele se revela na sua identidade. Por isso que todas as vezes que você tenta imitar alguém, todas as vezes que você não entende que Deus tem um desenho para você, você acaba fugindo também da presença dEle. Porque a presença dEle, ela foi distribuída numa medida da glória dEle, que foi compartilhada com você. Você está entendendo isso? Fala para a pessoa que está perto de você, você não precisa parecer com ninguém. Fala assim para ela, existe uma medida de Deus em você. E essa medida, dentro da tua missão, te dará força. Amém? Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Então, queridos, o que acontece? Muitas vezes nós chegamos diante de circunstâncias, queremos entrar, queremos nos mover, mas acabamos nos movendo de maneira errada, porque queremos nos mover na nossa força. Deixamos de ouvir a Deus, deixamos de perceber a Deus. E aí nos movemos para lugares errados. Deixa eu te dizer uma outra coisa sobre isso. Presta atenção nisso aqui. Quando a gente acaba se movendo, quando a gente faz na nossa força, a gente se move para o lugar errado. Quando eu fujo da minha missão, eu estou me movendo para Tarsis, para um lugar longe, olha só, um lugar longe da presença dEle. E aí o que acaba acontecendo? Eu escolho o monte errado, e no monte errado não haverá a provisão do Cordeiro. Você está entendendo? Porque Deus havia dado uma palavra para Abraão. Deus deu uma palavra para Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, vá lá para o monte Moriá, vá para um determinado lugar. E é interessante que o fato de Abraão ter continuado a ouvir, fala assim comigo, não adianta ouvir, eu preciso continuar ouvindo. Amém, queridos? Porque a obra que ele começou, ele vai terminar. E aí o que acontece? Se Abraão tivesse deixado de ouvir o Senhor, ele sacrificaria seu filho. Presta atenção nisso. Ué, mas não foi Deus que mandou sacrificar? Foi. Mas foi Ele também que mandou parar. Olha só. Por isso, entenda algo. Talvez o que Deus está mandando você fazer agora não seja exatamente o que você vai precisar fazer depois. Talvez é para um tempo. Quem está entendendo comigo, diga amém. Talvez é para um tempo. Porque nesse tempo Deus provou o coração. E depois que Deus prova o coração, a palavra dele, a direção dele muda também. Depois que a gente é aprovado, a direção muda. As coisas mudam. Você repara que quando Abraão subiu no Monte Moriá com seu filho Isaque, se não me engano é Gênesis capítulo 22, se não me engano é isso. Quando Abraão sobe com seu filho, ele subiu com o cordeiro ou não? Não. Por quê? Fala assim comigo, porque o cordeiro só estará no monte certo. E o que aconteceria se ele estivesse no monte errado? O seu filho morreria. Sabe o que acontece? Nós muitas das vezes estamos sacrificando os nossos filhos, estamos sacrificando gerações, sacrificamos porque escolhemos o lugar errado para sacrificar.
O testemunho que a nossa irmã deu aqui sobre o que aconteceu nessa construção, isso é um sinal. Presta atenção, isso é um sinal de Deus, de que ela sacrificou no lugar certo. Porque quando você sacrifica no lugar certo, haverá provisão. Ah, meu Deus! Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Ah! Haverá provisão. Agora, no monte errado, o cordeiro não ia estar lá. No monte errado, o cordeiro não estaria lá. E se o cordeiro não estivesse presente, ele precisaria sacrificar seu filho. Porque não haveria um cordeiro para colocar no lugar. Então nós aprendemos duas coisas aqui. A primeira delas é que eu e você precisamos continuar a aprender a ouvir. Fala assim: eu preciso continuar ouvindo. Eu vou te dar um outro exemplo simples. Você coloca seu carro no GPS, você vai num lugar que você não conhece, está difícil. Aí você, para facilitar, você coloca lá o sonzinho, aquele sonzinho que ninguém suporta, né? Mas aí você coloca lá aquele sonzinho. Coloca o som para você ficar ouvindo a voz. Se você ouvir, siga em frente no começo, e quiser chegar no mesmo lugar, ouvindo o mesmo siga em frente que você ouviu no começo, você não vai chegar. Porque para cada fase do caminho, para cada pedaço do caminho, uma direção. Meu Deus, tu está entendendo esse negócio? Então a direção para hoje, na sua fase da sua vida hoje, você precisa ouvir o que Deus está querendo dizer para você. O que Ele está querendo falar com você. E existem algumas maneiras que nos guardam e nos protegem. Algumas formas que Deus usa, são balizadores, que Deus usa para nos fundamentar. Um dos balizadores é a palavra de Deus. Outro dos balizadores é o quê? A oração. Outros balizadores é a concordância com o cônjuge. Outro balizador é a palavra da sua autoridade espiritual, do seu pastor. Eu conheço um empresário extremamente bem sucedido, que ele não dá um passo na empresa dele sem pedir uma direção espiritual. Pastor, o que o senhor acha? Parecia uma situação dessa natureza. Isso é proteção para você. Estava falando isso agora com o Jean ali. Estava vivendo uma situação eram escolhas muito decisivas, muito importantes para fazer. Eu já estou orando há um tempo, já estava orando há um tempo por isso. Um tempo. E eu confesso a você que meu coração por vezes estava angustiado. Porque eram decisões que iam mexer com toda a minha família, com toda a realidade, com o ministério, com tudo. E eu falei: Deus, eu não vou adiantar esse assunto para o meu pastor, para o apóstolo Luiz Hermínio, não vou adiantar o assunto para ele. Mas eu oro, Pai, porque Ele é a autoridade de Deus sobre a minha vida, é paternidade espiritual sobre mim. Eu quero falar com Ele, Senhor. E o Senhor vai usar ele como autoridade de Deus. Eu nem terminei de falar. Eu comecei a falar, ele já me puxou, me botou a cabeça no peito dele, já falou: Senhor, em nome de Jesus, já começou a orar comigo. Por que eu estou te falando isso? Falei para o Jean, para o pastor Jean. Falei: pastor, se eu soubesse... É como se eu tinha várias opções, mas depois daquela palavra, porque a palavra de uma autoridade espiritual sobre a minha vida, para mim é um decreto.
Eu falei, a partir de agora, é como se eu não tivesse mais nenhuma outra opção, porque eu acredito na palavra de autoridade que está sobre a vida dele. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Então isso existe nas lideranças nos diversos níveis. Se você faz parte de uma célula, você tem um líder da sua célula. Se você está aí, de repente, se ele não conseguir resolver, ele vai levar para os pastores. E assim vai. O líder do ministério, se não conseguir resolver, vai levar para os pastores. Mas você precisa acreditar nisso. A gente, sabe o que a maior parte das vezes a gente faz? Eu nem sabia que eu ia pregar isso que eu estou pregando, cara. Eu nem abri o tablet, não consegui abrir ainda. Mas eu vou deixar ele fluir, amém, querido? Eu vou deixar ele fluir. Eu não vou parar, não. Eu nem consegui ler ainda, pastor. Então entenda algo. Às vezes, sabe o que às vezes a gente faz? A gente decide, toma a decisão sozinho e depois só comunica. O que o senhor acha? Mas o cara já fez, pô. Já tomou decisão. Tá ali o líder de jovens dele, sei lá. Pô, já fez. E, cara, por que tu não me perguntou antes? Por que você não fala com a gente antes? Não é verdade? Coloca antes. Apresenta antes. Tudo isso que eu estou falando tem relação direta com a palavra que, se Deus quiser, eu vou conseguir pregar daqui a pouco. Amém? Mas eu preciso falar o que ele está falando. Fala assim, continuar ouvindo. Continuar ouvindo. A gente precisa desenvolver essa capacidade de ouvir. Porque se eu não entendo isso, eu vou abandonar, eu vou deixar de viver a plenitude dos lugares que Deus criou para mim. Quem é que acredita que Deus criou lugares em Deus fantásticos para você viver? Diga amém. Então você precisa aprender a ouvir. Ouvir o Senhor. O que Ele quer falar com você? E usar dos balizadores, os fundamentos que Ele colocou na sua palavra. São balizadores, são fundamentos. Nos guardam, nos protegem, nos ajudam. Sabe? A gente precisa entender isso. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Jeremias 6. Aleluia. Verso 16. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por este caminho e vocês acharão descanso para suas almas. Porém, eles dizem: não andaremos nele. Queridos, prestem bem atenção nesse texto. Ponham-se à beira do caminho, vejam, perguntem pelas veredas antigas. Fala de uma transmissão por interação, por relacionamento, por mesa. Perguntem, sentem, se aproximem, chegue perto, observem. Olha o que essa palavra diz. Parem. Isso é que ele fala nas encruzilhadas. Se você tiver a versão ARC, Almeida Revista e Corrigida, ou ARA, alguma outra versão dessas,
Presta atenção no que essa palavra está dizendo. Ponham-se à beira do caminho. Olha o que ele está falando. Existem 4 decisões aqui. Existem 4 escolhas aqui que podem te dar descanso. Ei, querido, só sabe o preço do descanso aquele que já perdeu ele. Só sabe o preço do descanso aquele que já perdeu a paz com alguma coisa. Aquele homem, aquela mulher que pode estar vivendo circunstâncias difíceis, ou sabe o que já viveu, porque já perdeu a paz um dia, já perdeu, sabe, a graça de você poder deitar sua cabeça no travesseiro e descansar. E o Senhor está nos dando instruções aqui. Olha o que ele diz: ponham-se à beira do caminho. Opa, obrigado. Ponham-se. Essa foi a NVI. Se você tiver a arca ou a ara, ponham-se à beira do caminho. O que ele está dizendo? Fala para a pessoa que está do seu lado: chegue perto. Fala para outra, do outro lado: chegue perto. Nós deixamos de aprender coisas essenciais porque não chegamos perto. As pessoas só podem ir com você até onde você permite. Se você não decidir andar perto. Ei, queridos, esses dias, diferentemente, de vocês que têm o privilégio de estar aí sempre com os pastores de vocês, glória a Deus, isso, gostei do glória a Deus, é isso aí, glória a Deus. Queridos, quando o meu pastor vem para a região, eu grudo nele, mano. Ou então vou para Itajaí, grudo, durmo na casa, fico lá com ele, grudo mesmo. Chega perto. Aí qual é o segundo conselho? Observe. Observe. Acredite no que eu vou dizer para você. O que mais me impactou na vida do meu pastor não foram as pregações. É ver ele dentro de casa, eu dormindo lá junto com a minha esposa, como que ele é, o pai que ele é, o marido que é, o vô que é. Foi o maior impacto na minha vida. Que pai, que vô, que marido. Fala: Deus, eu quero isso para a minha vida. Mas você não vai conseguir mudar se você não chegar perto. Você não vai conseguir aprender se você continuar esperando. Não. Ele que é o pastor, que venha. Ele que é a líder lá da minha célula, que venha. Chegue perto. Chegue perto. Segundo conselho, ele fala: observe. Amém, queridos? Observe. Ele fala: chegue à beira do caminho. Agora observe, fica observando. Agora no terceiro nível ele fala: você chegou perto, é o primeiro nível. Você começa a observar o segundo nível, porque longe você não observa nada. Por rede social você não observa nada. Chega perto. Será que está lá na igreja? Eu vou lá. Será que eu quero estar perto? Será que está? Vamos tomar um café? Vamos sentar na mesa? Vamos conversar? Quem está entendendo essa palavra, diga amém. O terceiro nível. Pergunte quais as veredas antigas. Pergunte quais são os fundamentos. Pergunte por que faz desse jeito. Pergunta por que trata a esposa dessa forma. Pergunta por que trata o filho desse jeito. Pergunta como fazer. Isso fala de humildade. Pergunta qual é o caminho. Como eu faço para ser um profissional melhor,
para ser um pai melhor, um filho melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor. Quem está entendendo comigo, diga amém. Então a primeira coisa ele fala, chegue perto. Depois ele fala, observe. Observe, fica observando. Observe. Depois pergunte. Tem gente que quer falar sem observar, e tem gente que quer observar sem chegar perto. E a última coisa que ele fala, ande pelas veredas antigas. Entre nesse lugar, não saia desse lugar. Permaneça firme nesse lugar. Decida andar nas veredas antigas. Eu ainda acredito em oração, eu ainda acredito em meditação na palavra de Deus, eu ainda acredito em jejum, meu Deus, em submissão à autoridade, eu ainda acredito nessas coisas, porque são veredas antigas. São veredas antigas. É isso que nos sustenta. É isso que nos leva adiante. É isso que dá base para o crescimento. É o fundamento. Amém, queridos? Pergunte pelas veredas antigas, ande nelas, e então encontrarão descanso. Então encontrarão descanso. Existe uma palavra no livro de Provérbios. Me lembrei agora desse texto. Essa palavra no livro de Provérbios, eu vou ver se eu encontro aqui. Se eu não me engano, é Provérbios, não sei se é 28, deixa eu ver aqui se é o 28. O livro de Provérbios, espera aí que eu vou te dizer, me veio isso agora na minha cabeça. Muita calma nessa hora. Eu sei o texto exatamente, mas eu me esqueci exatamente onde é que ele está. Não sei se é 28 dizendo, espera aí que vai vir. 27. Achei. Provérbio 27, 18. Aquele que guarda a figueira comerá de quê? Do seu fruto. E o que atenta para o seu Senhor será o quê? Agora fala para mim, como é que você consegue guardar a figueira longe dela? Qual é a principal característica de uma figueira? Quem é que lembra da figueira? Hã? Eu ouvi aqui, ó, fala assim, a figueira tem uma copa gigantesca. O que isso significa? Que simbologia profética é essa? Fala de uma cobertura, sombra. Aquele que guarda a figueira comerá do seu fruto. Você está entendendo essa palavra? Guardar a figueira é estar perto, chegar perto, observar, perguntar pelas veredas antigas e decidir andar nelas. Amém, queridos? Então, ele diz, olha, chegue perto, observe, pergunte quais as veredas antigas. Aí ele fala, qual é o bom caminho? Não é o caminho, qual é o bom caminho que eu preciso andar? Mas eu já estou andando, sim, Deus está falando assim, eu quero que você ande num bom caminho, num caminho melhor ainda. Amém, queridos? Num caminho melhor ainda, por quê? Porque tem gente que anda junto, mas não é um. Há uma grande diferença, pastor, estamos juntos, mas há uma
uma diferença entre andar junto e sermos um. Quem está entendendo isso? Você pode andar junto, mas não ser um. E o Senhor, Ele está nos ensinando aqui alguns princípios. Alguns princípios. Chegue perto, observe, pergunte. Chegue perto, observe, pergunte. O Senhor está dizendo de maneira muito clara aqui para nós. Chegue perto, observe, pergunte. Aí talvez você diga: pastor, mas o que é uma vereda antiga? Veredas antigas, como diz também em Provérbios 22, 28. Coloca aqui para nós, por favor. Provérbios 22, 28. Olha o que a palavra fala. Não remova os antigos limites que teus pais fizeram. Não remova os marcos antigos. Não remova os marcos antigos. Continue nas veredas antigas. O que é vereda antiga, pastor? Fala de fundamentos, princípios e valores que sustentam a fé que declaramos acreditar. Fala de um modo de viver cristão, um modo de viver segundo o coração de Deus. Fala de um estilo de vida que anda na contramão do mundo. Não adianta querer fazer analogia, não adianta promover entretenimento que é assassino. Você tem fundamento. Amém? Posso ouvir um amém? Você tem Cristo, você tem o Espírito Santo. Você é um homem, uma mulher cheio do poder de Deus. Você não precisa de técnica, de estratégia. Ah, meu Deus, a maior estratégia de Deus é você, é a sua igreja. Você está entendendo isso? Você é a maior estratégia de Deus. Mas você precisa chegar perto. Você precisa observar. Você precisa perguntar. Ei, quem pergunta é alguém que está disposto a ouvir. Quando eu não pergunto, para mim está tudo bom. Tem respostas que eu só vou descobrir perguntando e observando. Eu até acredito mais que ele fala para perguntar quando eu não tenho resposta depois que eu observo. Se eu observei e não consegui ainda discernir a resposta, ele fala: então, pergunta. Está com dúvida? Pergunta. Quem está entendendo isso comigo, diga amém. Então, não remova os marcos antigos. Ande nas veredas antigas. E o que é isso, pastor? É um estilo de vida que resgata dos nossos antepassados na fé, dos homens como Abraão, como Paulo, como Tiago, como os apóstolos, como homens de Deus que se dedicaram ao Senhor. Então, o que é restaurar, pastor, as veredas antigas? Fala da nossa dedicação a Deus, fala da nossa intensidade com Deus. Muitas vezes, queridos, parece que os mais antigos na fé comigo, eu acho que vão entender o que eu estou falando. Parece que antigamente a pessoa se convertia e era uma coisa de doido. Cara, não faltava nada. Estava sempre junto. Tinha oração, estava orando. Tinha consagração, ia para o jejum também. Sabe, não precisava de nenhuma técnica. Mas o que nos preocupa, queridos, é que nós precisamos representar essas veredas antigas, porque nós seremos o caminho que eles andarão. Aleluia! Nós seremos esse caminho. O caminho que eles vão andar vai passar por nós. O caminho que o meu filho vai andar vai passar por mim. Ele precisa ver que eu sou um pai, que eu sou marido, que eu sou com a mãe dele aquilo que eu falo que eu sou.
Ele precisa enxergar. Caramba, eu quero tratar a minha esposa desse jeito também quando eu tiver uma. Eu quero ser desse jeito. Amém, queridos? Precisamos voltar para as veredas antigas. Fala da dedicação, da intensidade com Deus, o comprometimento com a igreja. Entenda algo. Mateus capítulo 27, verso 57. O Senhor fala ali a respeito de um homem chamado José de Arimateia. José de Arimateia era um homem rico e era também um discípulo de Jesus, ou seja, discípulo. Jesus Cristo tinha tanto discípulo como o mais simples, o morador de rua, a prostituta, mas também tinha os homens ricos de autoridade. Esse homem vai até Pilatos, numa tarde, diz ali, no cair da tarde. Nós estamos na véspera de Pêssar, que é a Páscoa. Então, no cair da tarde, aquela tarde daquela sexta-feira em que ele foi crucificado, como eu e você já passamos momentos terríveis. Aquele dia, para José de Arimateia, eu acredito, e para todos os discípulos, as pessoas que amavam a Jesus, foi uma tarde terrível. Sabe aquele dia que a gente passa, que dá vontade de você riscar da sua vida, que aquele dia existiu? Quem é que já passou isso aqui? Diga amém. Eu já passei isso também. Que dá vontade de você nunca ter vivido aquela situação, de uma pessoa que você ama, que você perdeu, de uma notícia ruim que chegou, uma enfermidade que bateu a porta da sua casa, ou do seu amigo, da sua família, não sei. Alguém que traiu, um homem que foi traído, uma mulher que foi traída. Sabe, aquela notícia. E José de Arimateia, ele chega nesse cenário. O corpo de Jesus Cristo estava morto e esfolado. Se você já viu alguém atropelado de carro, que estava de moto, que às vezes, sabe, esfacelamento, ele estava assim, esfacelado. Uma tarde de sexta-feira, depois de ter sido crucificado, humilhado, esfacelado. Mas tem um discípulo que talvez muitos diriam assim: não, o problema dele é porque tem muito dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós deixamos de pregar o evangelho para quem tem dinheiro, porque achamos que só quem não tem que precisa ouvir. Todos precisam de Jesus. Todos. E naquela tarde chega aquele homem. Eu fico imaginando aquela sensação de vazio. O Senhor não estava mais no meio deles. Os discípulos se dispersam. Aquela dor da mãe. Imagina Maria, que viu tudo acontecer. O seu menino, o seu filhinho sendo esfolado. E que ela mesma dizia, Maria: eu carrego o meu Senhor dentro do meu ventre. Isso é muito forte, queridos. Naquele dia, esse discípulo foi. Então naquele dia, esse discípulo, ele pega aquele corpo morto, ele vai até Pilatos, que era a maior autoridade, e fala para Pilatos: Pilatos, me dá o corpo do meu Senhor. Me dá o corpo dele. Mas ele está morto. Não tem problema. Eu não vou deixar de amá-lo por isso. E ele pega o corpo de Cristo morto e esfacelado. E diz a palavra que ele envolve aquele corpo num linho finíssimo. Apocalipse diz que o linho finíssimo são
os atos de justiça dos santos. Mas sabe o que acontece? Quando a gente vê as partes esfaceladas do corpo de Cristo, nós queremos acusar, nós queremos julgar, nós queremos apontar, nós queremos criticar. Chegar perto não é um convite para você ser crítico, é um convite para você se tornar um. Você está entendendo isso? Chegar perto não é um convite para você vir com a sua crítica, mas é um convite para você se tornar um. E talvez você ajudar a se tornar melhor aquilo que você não acha que não está bom. Somente um discípulo é capaz de pegar um corpo morto e colocar nas costas. Só um discípulo. Talvez esse corpo morto de Cristo, que representa também a igreja, talvez represente uma área da sua vida que está esfacelada. Uma área da sua vida que está destruída. Talvez represente uma área da sua vida que está sem gosto. Já não está mais, já não te dá mais ânimo, não te dá mais alegria. Talvez você esteja vivendo o que naquele período foi uma tarde. Talvez essa tarde para você parece que não passa. Talvez é um filho preso. É algo que foi esfacelado dentro de você. Mas eu acredito que Deus te trouxe para um lugar que ainda existem discípulos capazes de colocar um corpo morto, esfacelado nas costas, porque acredita que ele pode voltar a viver. Se permita chegar perto de você. Se permita ser ajudado. Entre nesse lugar chamado Veredas Antigas e caminhe nesse lugar, ande nelas. Não remova os marcos antigos estabelecidos pelos seus pais. Mas talvez você não tenha, talvez existam pessoas aqui dentro que não tenham boas referências dos pais. Acais era pai de Ezequias. Mas em 1 Crônicas 29, a palavra fala: Ezequias fez tudo conforme Davi seu pai. Porque o nosso Deus é um Deus fiel. E mesmo que te falte uma referência de paternidade na sua casa, Deus te dará uma referência de paternidade espiritual, que vai restaurar em você a identidade que sempre foi, para que você pudesse ter. Porque só um pai pode restaurar uma identidade. Só um pai olha para você e consegue ver, Naldo, tudo aquilo que você tem aí dentro. Consegue falar para você: eu estou vendo isso. Aí os outros falam: ah, cara, você é isso, você é um desengonçado, você é isso. Teu pai vai olhar para você: você é um profeta, você é um homem de Deus. Porque só pais verdadeiros sabem enxergar dentro do filho o que ele tem. Qualquer um pode criticar você, mulher. Talvez você foi extremamente criticado até pela sua própria mãe. Talvez parece que você ainda se lembra de palavras agressivas que foram ditas contra você. Mas Deus está te trazendo para um ambiente para restaurar a sua identidade, para que você cumpra a sua missão que está dentro do seu propósito. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Porque dentro da sua missão e da sua identidade, você não fugirá do Senhor. Você não fugirá do Senhor.
sentindo a presença de Deus tão forte, cara. Tão forte. Espírito Santo. Jesus, Tu és o Pai da eternidade. Tu és o príncipe da paz. Tu és o nosso conselheiro que nos dá conselhos para andar nas veredas antigas, para não removermos os marcos antigos. Tu és aquele que nos ajuda a caminhar nesses lugares. Que o Senhor restaure em nós o entendimento, para que o Senhor nos impulsione ao seu movimento. Ele diz assim, que em veredas antigas, então, fala de tudo isso, o respeito, que parece que foi perdido, o amor. Sabe, às vezes a gente se depara com jovens, hoje, depois de passar tantos dias fora. Minha esposa ainda estava um pouquinho amuada, está com suspeita de dengue. E aí eu fui sair, passear com a Esther. O Caio não quis ir para o clube. Eu fui. Aí tinha uma mãe. Tinha o salva-vidas ali. E falou, mamãe, ô mãe, se passar dessa linha aqui, a senhora tem que estar com o seu filho. Se a senhora não for entrar, então pede por favor para o seu filho ficar só nesse outro lugar que é mais seguro. Aí a mãe, sabe, que não gosta de ser chamada a atenção, falta de respeito. Meu filho, vem para cá porque o fulano de tal falou que não pode. Gerando no menino, o menino ficar contra o salva-vida. E os outros que estavam perto também. E o cara estava guardando a vida dela, vida do filho dela. Existem pessoas que Deus colocou para guardar a sua vida e a vida dos seus filhos. E às vezes, nós não tratamos com o respeito que precisa ser tratado. Sabe, então a gente precisa voltar para as veredas antigas. Tempo de meditação na palavra. Quanto tempo do seu dia você gasta meditando na palavra? Ah, mas eu não tenho tempo, o senhor não sabe como é que a minha vida é corrida. É tudo questão de prioridade. Porque os seus sacrifícios revelam as suas prioridades. Se ele não for prioridade para você, não espere as respostas que você precisa no tempo que você precisa. Porque Deus ama a todos, mas não confia em todos da mesma forma. Não confia. Amar é uma coisa, confiar é outra. Porque quando Ele confia, Ele te dá uma responsabilidade e fala assim, ó, eu confio que você vai fazer isso aqui. Independentemente de... Eu confio, entrego nas tuas mãos. Por isso existem coisas que talvez não nos foram confiadas ainda. Porque nós não entramos nesse lugar de honra com Deus. Porque a gente precisa voltar às veredas antigas. Eu quero que a minha casa seja governada pelo Senhor. Mas a gente continua se movendo de uma forma como se Ele não tivesse. Deixa eu te falar, eu sei que essa igreja aqui é uma igreja contagiante, empolgante. Uma igreja que celebra o Senhor. Mas a sua espiritualidade, ela não pode estar restrita a um culto que leva lá as suas 2h30, não sei. A sua casa precisa atrair a presença dEle. O seu trabalho precisa atrair a presença dEle. Aquilo que Jesus Cristo não estaria sentado para assistir na sua casa, você também não deveria assistir.
As mensagens que ele não encaminharia no WhatsApp, você também não deveria encaminhar. A gente precisa voltar para as veredas antigas. Eu amo você, pelo amor de Deus. Eu só estou falando porque a gente ama. Porque aquilo que Deus tem para fazer no meio de vocês, vocês vão precisar fortalecer os fundamentos. Deus vai fazer coisas extraordinárias com essa igreja aqui, queridos. Mas precisa de fundamento mesmo. Pastor Jean precisa ter uns amigos chatos que nem eu, assim. Pode aplaudir o Senhor. Uou! Qual é a parte do corpo que está esfacelada na sua vida? Havia um José de Arimateia disposto a botar um corpo morto esfacelado nos ombros, cheio de sangue. E aí, sabe o que eu entendo? Eu entendo que quando ele envolve aquele corpo esfacelado com atos de justiça, e aí fala que foi uma preparação. Fala assim comigo: os atos de justiça são uma preparação para a ressurreição. Você acredita nisso? E o que é um ato de justiça, pastor? O que são atos de justiça dos santos? Tzedaká é dar ao outro aquilo que lhe é direito. Tzedaká também é estar na posição certa. Então, o que é promover? O que é um ato de justiça que prepara algo que está morto e esfacelado para ressuscitar? Fala assim comigo: uma vida de oração é um ato de justiça dos santos. Uma vida de amor ao próximo é um ato de justiça dos santos. Você dá ao outro aquilo que lhe é de direito. Uma vida de sujeição a Deus é um ato de justiça dos santos. E assim vai. Quando você dizima e oferta, você está fazendo o quê? É um ato de justiça dos santos. Porque você tira as suas finanças da dimensão natural, do governo de Mamon, e estabelece na dimensão espiritual, no governo do Senhor. Precisamos voltar para as veredas antigas. Precisamos voltar para as veredas antigas. Já vamos encerrar. Meu Deus. Cara, eu vou acabar aqui agora, que eu tenho que ministrar aqui. Fica comigo, por favor, de pé, em nome de Jesus. Fecha seus olhos comigo. Eu queria que você fosse comigo lá naquela tarde daquela sexta-feira. E você pudesse reviver comigo aquele dia. Não foi uma tarde comum. Quando aquela notícia chegou aos ouvidos de quem vivia com Jesus. Não foi uma tarde comum. Foi um dia tenso, escuro, pesado. Foi um dia que até os seus próprios discípulos se dispersaram. Mas mesmo que alguns tivessem se dispersado, havia um José de Arimateia, porque só pode investir num corpo morto quem acredita na ressurreição. Só pode investir em algo que foi esfacelado se você acredita que pode ser restaurado. E às vezes podem ter áreas da sua vida que precise dessa restauração. José de Arimateia andava por veredas antigas. Ele acreditava. Ele acreditava. Eu não sei qual é a parte, queridos. Qual é a parte que ficou para trás?
Qual é a parte que foi perdida? Mas eu só sei que independentemente dela ter sido perdida, se ela foi perdida em casa, ela não foi perdida. Você só precisa reencontrar ela. O Espírito Santo está acendendo uma luz aqui, uma candeia, para que você possa varrer a casa e reencontrar o que foi perdido.